Depois também nós vamos meditar em Mateus, capítulo número 7 e o versículo de número 13. Glória a Deus. Mateus, capítulo número 25 e o versículo de número 10. Quero externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade a qual Deus nos concede nesta noite de ministrar a palavra do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele nesta noite. Você tem a liberdade de adorar o Senhor. Você tem a liberdade de prestar um culto de louvor e adoração. Aleluia, porque é para Ele. E para Ele são todas as coisas. E na palavra dele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então creia que Deus vai te abençoar nesta noite, porque a graça do Senhor nos basta. Glória a Deus. Mateus capítulo número 25 e o versículo de número 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: e em verdade vos digo que vos não te conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 7:13. Glória a Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Pode vos assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, todos nós conhecemos a história, o sermão de Jesus Cristo, a qual pregava para o seu povo das 10 virgens. Jesus, ele era autêntico em pregar parábolas. Por que parábolas? Jesus trazia algo do mundo físico para que o seu povo entendesse espiritualmente. Só que essa parábola que Jesus extrai e apregoa e anuncia para o seu povo, ela nos traz uma temática, a responsabilidade pessoal cristã. Ela nos traz uma responsabilidade porque nos faz pensar a respeito do reino de Deus. Reino de Deus se fala céus. E todos nós estamos aqui nesta noite e criamos uma expectativa dentro de nós que somos cristãos, e o desejo nosso é de ir para os céus, de estar com Deus, de estar sentado à direita de Deus Pai, em uma mesa preparada diante dos nossos inimigos. O nosso desejo, o desejo da nossa alma, é estar com Deus, é estar com Cristo. Não é por isso que você veio aqui nesta noite, você não veio aqui à toa para ver um pregador, para ver o pastor, não. Você veio aqui no intuito de adorar, de buscar, de sentir a presença de Deus, de sentir a glória do Espírito Santo. Só que quando Jesus ele menciona a respeito das 10 virgens, ele menciona 10 virgens. Percebe-se que ela tem as mesmas características. São 10 virgens, mas o seu caráter é diferente. Mas por que é diferente? 5 são prudentes e 5 são loucas. Todas elas estavam esperançosas de alguém. Quem é este alguém? O esposo. O esposo é o noivo. O noivo vem para buscar a esposa, não a amante. Eu tenho certeza que nesta noite aqui não tem amante, tem a esposa que está
todos esperançosos para que Cristo venha buscar a tua igreja. Nós lemos que 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Todos nós estamos aguardando. Mas será que todos nós estamos preparados para este grande dia? Lemos também em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13, que apertado é o caminho, que a porta é estreita. A porta é estreitíssima. Porque o evangelho hoje, muitas das vezes, hoje nós estamos convivendo em um tempo atual da modernidade, que muitos estão pregando conforto. E evangelho não é conforto, o evangelho é confronto. Todos os dias nós vamos confrontar. Todos os dias nós vamos ter confronto, nós não vamos ter conforto. Nós estamos cansados de ver pregadores pregando que é vida boa, que é lata cheia todos os dias, que é bênção, que é só maravilha. Não, nós confrontamos com o inimigo, porque a Bíblia nos ensina que todos os dias, 24 horas por dia, o inimigo está atento às nossas vidas, para tentar nos arrastar para o lamaçal de pecado, para o lamaçal do erro, para nos tornar imprudentes, para nos tornar loucos. Estamos vivendo em um tempo que muitos modernizaram também. Estamos vivendo em tempo que às vezes nós questionamos por que não temos mais batismo com o Espírito Santo, porque nós não vemos mais milagres. Porque nós doutoramos tanto o Evangelho e trazemos para o nosso púlpito tanto que a ciência falou, tanto que o pensador falou, tanto que o crítico falou, e esquecemos de anunciar que Jesus ainda salva, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda batiza. Trazemos tantas coisas, inércias, e o nosso público não está acostumado a ouvir. O nosso público está acostumado a ouvir que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma. A porta é estreita. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Tantas portas abertas, tantos evangelhos falsos para tentar atrair as minhas vontades, para tentar atrair a vontade da carne, do povo, atrair multidão. Mas o evangelho que nós temos que pregar, nós temos que atrair salvos, que quer Jesus, que estão todos esperançosos do esposo. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus batiza com o Espírito Santo, batiza, mas é necessário nós ter uma vida preparada diante de Deus. Porque no céu nós não vamos entrar de qualquer maneira. Nós temos a responsabilidade de estar no culto aqui hoje, de vir tudo bonitinho, dar glória a Deus aqui, mas o que importa não é só aqui não, mas o que importa é que depois desta porta o que vai acontecer. Aqui o pastor está vendo, o irmão está vendo, mas lá fora é só você e Deus. A ciência estudou, aleluia, a visão do homem, quantos metros ele enxerga, a visão da águia, quantos metros ela enxerga, mas ela não estudou ao que Deus vê, o que Deus enxerga. É necessário nós prepararmos para o grande dia, e eu quero dizer para você que Jesus está voltando e em breve buscará a tua igreja. Não vai demorar não, irmãos. Não vai demorar não, irmãs. Em breve, Jesus vai voltar. No contexto da palavra das 10 virgens, nós vemos que elas estavam esperançosas e tardando, esposos todas adormeceram. Mas a Bíblia vai relatar que à meia-noite ela ouve um grito.
Aí vem o esposo, aí vem Jesus, aí vem ele buscar a igreja. Mas a Bíblia relata, e as 5 prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas, e tinha azeite para manter as suas lâmpadas acesas. Olha a responsabilidade pessoal que nós temos que ter na presença de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que parece que o pastor tem a responsabilidade de me levar para o céu. Ele tem a responsabilidade de cuidar de como ovelha. Mas a responsabilidade pessoal é entre você e Deus. É entre você e Deus, é no teu particular, é no teu íntimo com Deus. Porque nós vemos o exterior, nós vemos o que está aqui fora. Mas no íntimo, no escondido, é só Deus quem te vê. É só Deus é quem te enxerga. Para ir para o céu não é de qualquer maneira não, meu irmão. Não é de qualquer maneira não, minha irmã. Para ir para o céu é necessário nós prepararmos. É necessário nós ter uma vida diante de Deus, plena diante de Deus. Uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de jejum. Você sabe por quê? Quando o povo foi cativos, a Babilônia, foram invadidos por Nabucodonosor, Deus levanta o profeta Joel para apregoar para aquela nação, o povo que estava em pecado, o povo que estava em erro, pararam de cultuar, pararam de contribuir, pararam de cultuar na presença do Senhor. Deus cerrou as terras, Deus colocou as terras infrutíferas, mas o povo não estava numa terra que mana leite e mel, estava, mas abandonaram os preceitos de Deus, pararam de produzir, pararam de alimentar, os seus celeiros ficaram vazios, abandonaram os instrumentos, a presença de Deus parou de manifestar. Mas Deus levanta o profeta Joel, no capítulo de número 2, para profetizar para o povo de Israel, se o povo arrependesse. No capítulo número 2, versículo 23, Deus diz: eis que eu vou enviar uma chuva temporã, uma chuva seródia, mas é necessário que vocês arrependam, é necessário que vocês voltem nos princípios, é necessário que vocês voltem a cultuar, é necessário que vocês voltem a adorar, é necessário que vocês voltem a jejuar, é necessário que vocês voltem a orar. É necessário. Quantas das vezes nós oramos esta semana? Quantas vezes nós tiramos um tempo para jejuar esta semana? Quantas das vezes nós tiramos um tempo só entre você e Deus, aquele íntimo, aquele particular, que você entrou para dentro do teu aposento, fechou a tua porta e disse assim: Deus, senta aqui no meu lugar, aqui comigo, que eu quero ter um particular, eu quero ter intimidade, eu quero ter, Senhor, uma conversa contigo. Quantas lágrimas, quanto choro você derramou na presença de Deus esta semana? Hoje choramos porque perdemos um amigo, hoje choramos porque perdemos um ente querido, hoje choramos porque nós perdemos alguém, mas quando nós estamos na presença de Deus, estamos frio, calculista, parece que não sentimos mais a presença. Parece que não sentimos mais a glória de Deus, mas nesta noite Deus te enviou aqui, porque Ele se faz presente, a glória a Deus, Jesus, derrame assumiai. Você vai sair daqui com a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Temos que preparar, temos que ter uma vida diante do Senhor. É necessário. É necessário. Somos obrigados, dizemos melhor assim, a ter uma vida de oração, de jejum, de santificação. Santificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. É de corpo, alma, espírito e coração. Deus não te quer pela metade não, Deus te quer por inteiro. Deus não quer que a sua alma se perca. Prepara a igreja, que o esposo está vindo para buscar. Prepara, irmãos, prepara, irmãs.
Às vezes você adentrou aqui nesta noite dizendo: eu não tenho mais oportunidade, eu não vou conseguir mais, mas Deus ainda te dá a oportunidade de você começar, de você regenerar diante da presença do Senhor, assim como o Senhor deu oportunidade naquele tempo para o povo de Israel se levantar de novo. Deus também te dá oportunidade para te colocar de pé. Às vezes o vale que você está enfrentando é o vale de Querite, que Deus permitiu Elias, mas não te deixou faltar água, não te deixou faltar carne. Vamos ter confronto todos os dias, vamos. Tem dia que nós vamos matar 10 leões, vai ter 50 para o outro. Tem dia, ai Jesus. Tem dia que vamos chorar tanto, gemer tanto. E às vezes vamos dizer assim: Senhor, eu vou parar, eu vou desistir, Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas se ainda tem azeite, meu Deus. Mas se ainda tem azeite. Sabe por quê? Lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, quando a mulher procura o profeta, estava desprovida de tudo, o esposo já morto, os credores batem na porta da tua casa, não tem condições de pagar a dívida. O profeta fala para ela: volta para a tua casa, pega todos os vasos que estão vazios dos vizinhos e tudo, aleluia. Mas antes ele pergunta para ela: mulher, o que tem em casa? Ela diz para ele: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Se ainda tem azeite, se ainda tem azeite, se ainda tem azeite. Xande come andaraba suramanto que vandarabashai. Ramanto que mandagashuri me reve a suramanto lamante que mendecaia. Ela entra para dentro da casa, ela entra para dentro do teu aposento. Um detalhe: o profeta olha para ela e diz assim: quando tu entrar para dentro da tua casa, fecha a porta. Aí às vezes nós perguntamos por quê? Intimidade. Mas por que fechar a porta? O vizinho de trás não precisa saber, o vizinho do lado não precisa fazer, o ciclano não precisa saber. O que importa é minha intimidade. Se ainda tem azeite, ainda tem solução. Sabe por quê? Aí o profeta falou para aquela mulher assim: se tem azeite, pega todos aqueles vasos vazios e começa a derramar. Começa a derramar. Começa a derramar aquele azeite. Eu vejo agora ela com 100 ml de azeite, mas eu vejo a lâmpada acesa. Ai Jesus, você não entendeu. Você não entendeu. Ela com 100 ml de azeite, mas ela tem 1000 litros de vasos para encher lá. Aí você fala assim: é impossível, aleluia. Alguém aqui entrou aqui dentro nessa noite dizendo assim: é impossível, Senhor. Senhor, não tem como, Senhor. Mas se ainda tem azeite, Deus vai fazer o impossível. Deus vai fazer o impossível. Se ainda tem azeite, Deus vai manifestar a tua glória. Aleluias. Ramanto queima, surimi canta laia. E ela derramou azeite enquanto todos os vasos não foram cheios. O azeite não parou de derramar naquela casa. E nesta noite não vai ser diferente, porque aqui tem vaso. Enquanto todos os vasos que aqui estão não for cheio, a glória de Deus não vai parar de derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Aleluias. Se ainda tem azeite, percebe-se. O esposo vem, à meia-noite, ouve-se o grito, que o esposo está vindo. Você está ouvindo que Jesus está voltando. Você está ouvindo que o esposo vem. E como está a esposa? Está ordenada? Está preparada? Como estamos na nossa vida? Vamos fazer um raciocínio como está a nossa vida diante de Deus. É necessário melhorarmos, é necessário prepararmos, é necessário renunciarmos a algumas coisas. Ah, Jesus. É necessário renunciarmos. Tem momento que temos que renunciar. Mas renunciar o quê? Aquela amizade que às vezes impede de Deus chegar até nós. Ah, Jesus. Vou falar assim, o Senhor está mandando.
aquela roupa que desagrada o Senhor. Não, mas eu paguei 300, eu paguei 1.000, é necessário renunciar. Porque não adianta você vir para o culto ficar assim, não. Tem que renunciar, é necessário nós prepararmos a nossa vida diante de Deus. Quer ir para o céu? Prepara. Quer sentir a presença do Espírito Santo? Prepara. Quer ver milagre? Prepara. Você é conhecedor, você é conhecedora. É necessário que nós renunciamos às nossas vidas diante da presença do Senhor. É necessário renúncia. Deixar de agradar os prazeres da carne para agradar os prazeres do Espírito. Porque muitas das vezes fazemos a nossa vontade, os nossos desejos, e esquecemos de Deus, esquecemos do Espírito Santo, que é puro. Que é puro. O Espírito Santo habita aqui, na nossa casa, no nosso ego, no nosso coração, no nosso ser. E nós somos, a Bíblia fala que nós somos morada do Espírito Santo. Tem certeza que ninguém que gosta de chegar na tua casa e deitar numa cama suja. Tenho certeza que você sair daqui da tua casa, você vai deitar numa cama, tá limpinha, o lençol tá limpinho, o cobertor tá limpinho, você vai deitar, vai estar suave. Assim é o Espírito Santo. E às vezes achamos que estamos com o Espírito Santo habitando em casa suja. O Espírito Santo não habita. E queremos ir para o céu desta forma. É necessário que nós preparamos, é necessário que nós temos uma vida pura diante do Senhor, para que nós podemos ver milagre, para que nós podemos ver batismo com o Espírito Santo, para que nós podemos enxergar a graça. Jesus está voltando. Está para acontecer um grande dia de Pentecostes. Mas só aqueles que têm azeite vão viver dias de glória. Vão viver dias de glória. Será o último avivamento nesta terra. Vai ser o último avivamento, não está longe. Ramanto que vireva surimi canta lamanda ramanahas. Eu me lembro que quando Joel, ele pregava, anunciava para o povo de Israel consertar, ele dizia assim, gemei, ministro do altar, vestim-vos de saco de linho, porque está para vir Jesus de Nazaré para buscar a tua igreja. Joel dizia, gemei, buscai, não tem força para orar, geme, não tem força de gemer nem orar, chora, se não tem força de chorar, arrasta, mas permanece na graça, na presença do Senhor. Ai, Jesus. Elas ouviram que o esposo volta, que o esposo está a caminho. Todas adormeceram, mas quando ouviram, acordaram. 5 tinham azeite, as prudentes. 5 não tinham. Pediram a emprestada, as prudentes. Não é nécio que falta azeite para nós. Vai e compra. Percebe-se? Naquele dia não haverá mais perdão. Naquele dia não haverá mais oportunidades. Naquele dia não haverá mais tempo. Elas foram na venda comprar, mas quando elas voltaram, as 5 que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e a Bíblia disse que ele fechou a
porta. Aleluia. Se você está aqui nesta noite, a porta ainda está aberta, mas não se esqueça, ela é estreita. Mas como que a porta está aberta? A Bíblia relata que no dia que Jesus foi crucificado, que ele disse: Pai, tetelestai, está tudo consumado. O véu se rasgou do céu sobre a terra, dando oportunidade, abrindo a porta para que eu e você pudesse se arrepender nesta noite. Ramanto que manda rabacereme canta la mandaraba canta la manda charamacas. Onimiande que assuramanto que raceia. Às vezes hoje Deus te trouxe aqui porque é a tua última oportunidade. Mas como assim? Porque eu não sei o dia da manhã. Você não sabe o dia da manhã. E Jesus pode voltar para você. O esposo pode vir daqui a 10 minutos. Será que estamos preparados para receber o esposo? A porta se fechou. E a Bíblia diz que elas foram e compraram azeite. Azeite não se compra. Azeite é aqui, ó. Ai, Jesus! É aqui, ó! É aqui, ó, azeite! É aqui, ó! Mas temos que buscar, temos que orar, temos que preparar, temos que santificar. Ai, Jesus! Mas quando elas foram comprar, elas esqueceram que a porta era estreita. Elas esqueceram que o caminho é apertado. Tem momento que vai doer, irmão. Tem momento que vai machucar. Tem momento que o sol vai estar quente. Tem momento que vai estar frio. Tem momento que Deus vai permitir luta. Tem momento que Deus vai permitir prova. Tem momento que Deus vai permitir dificuldade. Tem momento que Deus vai permitir tantas situações que nós vamos às vezes até pensar em desanimar, até em desistir. Deus permitiu uma situação que, quando a minha filha nasceu, parece que Deus me levou dentro de um vale chamado Querite. E de lá parece que eu não queria sair mais. Mas Deus preparou o alimento. Deus preparou a água. Deus preparou... Ai, Jesus! As condições não eram favoráveis, porque o custo era muito alto. Mas Deus, o provedor de tudo, proveu. Deus prove. Prepara, ó igreja. Prepara, ó irmãos. Prepara, ó irmãs, para que nós podemos voltar no princípio. Naquele princípio, naquela simplicidade, que no hino da harpa tinha batismo com o Espírito Santo, que no hino da harpa nós via paralítico andar, cego enxergar, mudo falar. Na simplicidade do Evangelho, lá em João 3,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Pai deu o Filho unigênito, para que todo nele creia e não pereça. Vamos voltar na simplicidade, para que nós podemos sentir a glória de Deus, tirar o ego doutorado de dentro de nós. Voltar no princípio. Voltar lá na forma. Não, mas lá era quadrado, mas lá era antigo. Mas quem disse que a Bíblia modernizou? Quem disse que a Bíblia mudou? Quem disse que a Bíblia modernizou? Quem modernizou somos nós. É o sistema. Não fomos nós que modernizamos. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Ela não mudou. E por que nós estamos mudando? Estamos mudando e queremos entrar para o céu. Estamos mudando e queremos sentir Deus. Estamos mudando e queremos ver batismo com o Espírito Santo. Queremos ver milagres. Não muda. Não muda. Não muda. Seja simples. Prepara a tua vida. Jesus está
Voltando. Se coloca de pé. Com a permissão do nosso pastor, nós vamos estar orando nesta noite.